conceito também fundamental, que é com relação às curvas, tá, pessoal? Quando eu tenho o que são essas curvas que tem no coordenograma? Basicamente, as curvas que as concessionárias pedem, que é chamada de 51, que são os relés de sobrecorrente temporizado, são curvas de tempo inverso. O que isso quer dizer? Quanto maior a corrente que está excitando o circuito, que está passando lá no meu primário, tá? Desde que começou a temporizar o meu relé, menor é o tempo que esse relé vai funcionar. Isso é a mesma coisa para disjuntores de baixa tensão, pessoal. Eles têm uma curva também que, quanto maior a corrente, mais rápido ele opera. Tá? Assim, para disjuntores de baixa tensão, de caixa moldada, o que for, eles têm curvas de operação, tá certo? Ou caixa aberta também, que eles têm relés microprocessados. Tá? Que, por exemplo, aquele Micrologic, eles também têm curvas, eles respeitam essas curvas. Tá? E normalmente são curvas de tempo inverso, ou seja, quanto maior a corrente, quanto maior o problema, vamos dizer assim, mais rápido eles operam. Só que eles só vão operar na região de tempo inverso se eles passarem da região aqui, ó, que é a corrente de partida. Enquanto a corrente que está no circuito não for maior que a corrente de partida, ou também chamada de corrente de picape, ou em relés de baixa tensão a gente vai ver isso mais, que é TAP, tá? Essas são sinônimas, essas expressões, tá? TAP que eles chamam normalmente. Maior, depois que ele passa dessa região, só assim o relé fala assim, ó, tem um problema, eu começo a contar tempo. E ele conta tempo respeitando essa curva de tempo inverso, claro, se a corrente que está passando no circuito estiver nessa região. Tá? Por exemplo, eu tenho uma corrente de 100 amperes aqui, ó, olha no meu gráfico aqui, 100 amperes. Com 100 amperes, o relé, vamos dizer que está 0 amperes, subitamente 100 amperes no meu sistema. Tá? O relé ele começa a contar tempo e aí ele fala o seguinte, ó, quando chegar nesse tempo aqui, ó, que cruza aqui, ó, é o cruzamento de 100 amperes com o eixo Y aqui, que é o tempo, que é 1,2 segundos aproximadamente, ele fala assim, ó, o relé tem que operar, tá? Passou de 1,2 segundos esse problema de 100 amperes, ele, pum, manda o trip, tá? E aí, quanto maior a corrente, menor o tempo, ó. Para uma corrente de 200 amperes, já é 0,3 segundos. É só cruzar o ponto do gráfico, o eixo X com o eixo Y, no ponto que eu quero saber o tempo para determinada corrente, tá? Então, essa é a 51, ou curvas de tempo inverso, que é a que a concessionária pede. Também, pessoal, as concessionárias podem pedir as curvas de tempo definido, tá? Para vocês. O que são as curvas de tempo definido? O próprio nome já fala. A partir de uma corrente de partida, ou a partir daquela corrente, e abaixo dessa outra corrente aqui, que é essa reta que eu vou explicar que é instantânea, o relé vai operar com um tempo definido, um tempo que o projetista definiu, um tempo que foi definido na parametrização do equipamento. Show de bola? Então, independente se passar 10 amperes, ó, no meu circuito, ou passar aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 amperes no meu circuito, que é esse ponto aqui, ó, o relé vai operar com 1 segundo, ou seja, a curva não é de tempo inverso, não é inversamente proporcional tempo corrente. Eles são constantes, o tempo é definido. Passou dessa região aqui, aí a coisa já muda de figura, tá? Que essa daqui é a região que a gente chama que é a curva instantânea, a unidade instantânea, ou a unidade 50, que é o relé de sobrecorrente instantâneo. A partir daqui, o relé já opera instantaneamente. Agora, por que opera instantaneamente, pessoal? A unidade instantânea, tá? Ela nada mais é que uma unidade de tempo definido, porém o tempo dela é teoricamente zero, tá? Relés de proteção, pessoal, não operam instantaneamente. Eles têm um tempo de operação, inclusive no Pextron aqui, que a gente vai ver no manual hoje dele, ele fala que é o seguinte, ó, tempo de operação da unidade instantânea, menor que 50 milissegundos. Ele garante isso, claro, ele tem erros de operação que a gente vai tratar também, tá? Então, menor que 50 milissegundos, isso está no manual dele. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho um tempo de operação de 50 milissegundos, tá? Que, no máximo, para ele fechar o contato para mandar o trip. Esse não é o tempo de abertura do sistema de média tensão. Por quê? O disjuntor, ele vai receber o sinal de trip, ele tem uma inércia mecânica ali, que ele é um sistema mecânico, para ele poder, primeiro, fazer a abertura completa dos contatos e o tempo também da extinção completa do arco. Só foi interrompido o circuito depois que se encerra o arco, mesmo que os contatos estejam abertos. Ainda tem arco, ainda tem corrente no meu circuito. Tranquilo? Então, só encerrou depois que o arco foi extinguido o meu circuito, aí está correto, aí está aberto o meu circuito. Então, pessoal, por que eu estou passando isso aqui? Você tem que entender, você tem que dominar as características que existem para você poder traçar. Aí você pergunta assim, pô, Hilton, mas
Qual que é por que o relé de proteção tem essas curvas, pessoal? Da onde que vem essas curvas? Tá? Da onde que vem essas curvas? Essas curvas, no caso dos relés digitais, pessoal, são curvas determinadas por normas internacionais, que são IEC, I3E, ANSI, IAC, tá? São normas que determinam as suas curvas de tempo inverso, com base em estudos que eles fizeram nas características de operação em sobrecarga dos principais componentes, tá? E aí eles verificaram que também, na época, tornou-se construtivamente uma maneira mais fácil de fazer seguindo essas curvas. E aí padronizou delas as curvas de tempo inverso. No caso dos relés digitais, pessoal, aí aqui, pessoal, deixa eu só fazer um adendo aqui, as correntes de partida, tá? Que é onde vai a partir dessa corrente acima dela, não igual a ela. Se for igual a ela, se, por exemplo, eu coloquei uma corrente de partida no relé, ó, o que é corrente de partida? A partir daqui você conta tempo. Igual a isso, ele não conta tempo, tá?